Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o seu canal, né? Esse canal aqui é seu, esse canal aqui não é meu, eu sou apenas um mordomo de Deus aqui, né? Mordomo é aquele que cuida dos bens, e Deus tem me colocado aqui nesse canal para abençoar a tua vida, para ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E eu louvo a Deus por esse grandiosíssimo privilégio que o Senhor confiou a mim. E tenho passado aí durante mais de 40 anos, não por internet como agora, né? Isso foi uma coisa que vinham me pedindo há muito tempo. E eu louvo a Deus que Deus tocou aí no coração de um jovem. Deus abençoe tua vida, Renner. Deus seja contigo cada vez mais. E Deus usou esse jovem chamado Renner, um jovem que trabalha lá juntamente comigo, no mesmo local, e ele criou o canal para mim. Então toda honra e glória ao Senhor Todo-Poderoso, a Deus. E em segundo lugar, de todo meu coração eu agradeço ao jovem Renner por ter criado esse canal que tenho tido ótimas notícias, que tem abençoado pessoas. Há pessoas colocando inclusive as mensagens dos vídeos com a minha voz na rádio, em rádios, e graças a Deus que está alcançando vida, alcançando pessoas com esta mensagem que eu tenho trazido aqui no canal. Isso para a glória e a honra do Senhor. Eu tenho fé que esse canal ainda vai crescer muito, porque esse canal é um canal que tenho a plena convicção, a plena certeza que foi Deus quem abriu. E se foi Deus que abriu, Ele dará o crescimento. Ainda que seja um crescimento aparentemente pequeno, mas está crescendo, né? A gente planta uma semente e ela não cresce assim da noite para o dia. Existem sementes que demoram bastante tempo para germinar e para florescer e para dar frutos então, ou para dar o devido alimento da qual se colherá, ainda demora mais ainda. Então, o lavrador, ele tem que ser um homem paciente, né? E a Bíblia diz que nós, como igreja, somos a lavoura de Deus. Então, eu entrei para a igreja há 40 anos, o que eu conheço hoje, há 40 anos atrás eu não conhecia. Então, precisou de 40 anos para conhecer algumas coisinhas, e ainda tem muita coisa que eu não sei. E sou honesto em dizer, se você me fizer certas perguntas, eu vou dizer para você que eu tenho que pesquisar muito. E vou dizer, olha, eu não sei, eu tenho que aprender. Então a nossa vida é um constante aprendizado, nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo no nosso conhecimento, e assim foi até com o próprio Senhor Jesus. A Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, dizia que o menino crescia em estatura e em sabedoria e em conhecimento. Até a pessoa do nosso Salvador, Jesus, precisou evoluir, tanto em estatura física, quanto nos seus intelectos, nos seus conhecimentos. Isso é parte de qualquer coisa na história humana, né? As coisas não começam assim grandes, né? Elas começam sempre pequenas. Os grandes movimentos da história, inclusive da própria igreja, a igreja começou lá em Jerusalém, e veja onde a igreja está em todo o mundo. Até nos países onde a igreja é suprimida, é sufocada, até nos países onde a igreja é perseguida, com perseguições que levam até a morte, ao martírio, lá está a igreja de Cristo. Eu quero ler com vocês aqui no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo número 5 e 6, que diz assim: E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, a Moshe. E a ele apregoou o nome do Senhor, ou seja, o Senhor apregoou o seu nome a Moshe. E o Senhor disse: Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou. Isso no caso Moshe, Moisés, né? Aí está o tetragrama, no caso, que é o Iode, o Vav, o Ret e o Vav. O Iode, o Ret, o Vav e o
Het, o tetragrama sagrado. As 4 letras, as 4 consoantes do tetragrama. Então, o tetragrama aqui, né, o nome de Deus, o Senhor, né, que pode ser traduzido aqui também como pelo tetragrama, falou, Moisés falando, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Versículo 7 também é interessante ler, que guarda a benignidade e milhares e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, nem por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então, o que nós queremos chamar a atenção nesse vídeo de hoje? É sobre uma pergunta que as pessoas fazem, ou sobre até uma espécie assim de acusação que as pessoas fazem, ou insinuação, podemos assim chamar também, que as pessoas dizem o seguinte, o Deus do Velho Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento é um Deus irancudo, um Deus irado, um Deus cruel, um Deus mau, um Deus genocida, um Deus de guerra. E só vem coisa ruim em Deus, só vem coisa ruim, só vem coisa má no Deus do Antigo Testamento. Já ao passo que eles dizem, os que assim falam, os que assim conjecturam, já o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que é só bondade. Será que é bem assim? Nós vimos agora, lemos nesses versículos, que aqui é apregoado, né, através do próprio nome do Senhor, né, do tetragrama sagrado, das 4 consoantes sagradas, o Iod, o Het, o Vav e o Het, né, que algumas pessoas traduzem como Yahvé ou Yehová, né, mas é o tetragrama sagrado, é o nome impronunciável de Deus, é o nome do Senhor, o nome que muitos dizem que se perdeu a pronúncia correta, né? Uns falam Javé, né? Mas aqui está exatamente essas 4 consoantes, o Iod, o Het, o Vav e o Het. O Iod, a gente traduz, é uma consoante que tem som de vogal, que o Iod ele tem som de Y, então tem o som do I, parecido com I, né? O Het nós traduzimos como o nosso H, e o Vav nós traduzimos como o V, e o Het como o H. Então são as 4 letras que aparecem muito na Bíblia, muito no Antigo Testamento, nos manuscritos, esse tetragrama sagrado, as 4 letras, o nome de Hashem, o nome, sobre todo o nome, ele vai aparecer lá. Então será que Hashem, o nome, esse Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento que faz tantos portentos gloriosos, é um Deus diferente no Novo? O Deus do Antigo é diferente do Novo? O Deus do Novo Testamento é um Deus diferente do Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento? Se lemos a Bíblia com muito cuidado, numa leitura honesta, acurada, com percepção, nós vamos entender que Deus é um Deus que ele vai se revelando no transcurso da história, já que a história bíblica ela foi escrita por cerca, tá, de 40 autores. Esses autores, muitos deles não se conheceram, muitos não viveram na mesma época, tanto é que os eruditos homens, os pesquisadores, os bibliógrafos, os que se imbuem em estudar a bibliologia a fundo, acreditam que a Bíblia levou de 1.000 a 400 anos a 1.500 anos para ser totalmente compilada e formar o que nós hoje temos e chamamos de cânon, que vem de uma palavra grega, né? Cânon, que quer dizer vara de medir.
Essa palavra, ela aparece uma única vez, é um rapax legúmeno também, uma única vez lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Quando Paulo diz que todos aqueles que querem viver segundo esta regra, a palavra regra ali no grego é cânon, vara de medir, medida, todos que querem viver segundo essa medida, ou segundo esta retidão, segundo esta porção, sobre esta medida a qual foi nos estabelecida pela vontade de Deus. Então passou-se a denominar os livros que compõem a Bíblia livros canônicos. Então, se lermos os livros canônicos, tanto os do Novo quanto os do Velho, e numa leitura não maliciosa, mas numa leitura honesta, nós vamos ver que o mesmo Deus que é dito aqui, que é Deus misericordioso, versículo 6 do capítulo 34, Deus misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, e grande em beneficência, em grande em verdade, que guarda a beneficência aos milhares, em milhares, e que perdoa a iniquidade, conforme está no versículo 7. Aqui está uma declaração lata da misericórdia, da bondade, do perdão, do amor inigualável de Deus, revelado à pessoa de Moisés, de Moshe, e ele assim o escreve na Torá. Então, essas verdades, elas estão, claro, de uma forma bastante profusa, já que o Verbo se fez carne, o Logos, Verbo, a palavra de Deus, se encarnou, e é claro que teve uma profusão muito mais abundante dessas verdades reveladas aqui nesse texto, que são reveladas em outras partes do Antigo Testamento. Nós vemos isso com vários personagens que Deus era para ter fulminado-os, e Deus não os fulmina. Nações, por exemplo, como a nação de Nínive, que era para ser destruída e Deus não destruiu. A Bíblia chega até a usar um antropomorfismo, um antropopatismo, dizendo que Deus até se arrependeu do mal que ia fazer contra Nínive. Nós vemos um Deus que ele lida com as pessoas de acordo com a cultura de cada pessoa, de acordo com os tempos, com as épocas de cada pessoa. É por isso que há alguns textos que falam que Deus se irou e que Deus mandou, inclusive, em ato de guerra, não foi em atos como se, por exemplo, acontece muito no Rio de Janeiro, assassinatos a sangue frio. Deus não age, nunca agiu assim na Bíblia, mandar matar a sangue frio por matar, apenas por matar, mas as mortes eram normalmente todas associadas a atos de guerra ou a conflitantes de guerra, pessoas como o caso de Agag, rei dos Amalequitas, que Deus mandou Saul matá-lo, e Saul poupou a Agag, e ele desrespeitou uma ordem direta de Deus, porque depois aqueles homens, eles vieram trazer males ao povo de Israel, e Deus sabia disso. Por isso que Deus ali dá ordem ao homem, e o homem desobedece. Era para Deus ter fulminado Saul, Deus não fulminou. É claro que Saul, pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados, pelo seu próprio engano, pela sua inveja de Davi, ele foi se achafurgando cada vez mais na sua própria iniquidade, no seu próprio erro, nas suas próprias indolências, e ele próprio se destrói. E é assim que acontece com o homem, é assim que acontece com a raça humana, é assim que acontece comigo e com você. Nós somos culpados por muitas coisas que vêm acontecer na nossa vida. E Deus, eu sou partidário da livre agência, do livre-arbítrio humano. Eu acredito na soberania de Deus, eu acredito que Deus ele tem o seu plano e nada pode impedir o plano de Deus. Ninguém pode impedir Deus de salvar. Alguém pode impedir Deus de salvar? Não. Deus, ele por meio de Cristo quer salvar, e ele salva por meio de Cristo. E o sacrifício de Cristo tem poder retroativo, ou seja, alcança aqueles lá da antiga aliança também, porque muita gente faz essa pergunta, como os homens eram salvos? Vou fazer um vídeo também sobre isso. Como os homens eram salvos antes de Jesus vir e antes dele morrer por nós? Jesus, é dito no Apocalipse que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, que é Jesus Cristo, ele morreu
antes da fundação do mundo, ou seja, o sacrifício dele assambarca aos homens desde que o homem é homem, desde que a humanidade é humanidade, desde que os homens estão na face da terra, o sacrifício dele é suficiente até para alcançar retroativamente aqueles que viveram antes da manifestação dele em carne e da sua própria morte em carne e morte de cruz. Essa é a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o mesmo Deus do Velho Testamento. É o mesmo Deus que no Antigo Testamento promete que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha aí Deus dizendo. É o mesmo Deus que diz que, lá no capítulo de Gênesis, que a serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Olha aí a palavra de salvação já sendo revelada, a palavra de soteriologia, de sóter, de salvação já sendo revelada já no Antigo Testamento. Então, como dizer que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, já que dizem que o argumento é esse, é que no Antigo Testamento existem várias passagens que falam de mortes em nome de Deus, destruição de reinos em nome de Deus, e aí nisso criou-se a ideia de um Deus cruel, de um Deus mau, de um Deus ruim, mas o homem sempre costuma fazer uma antropodiceia. O que é isso, pastor Ricardo? Antropodiceia é uma conjunção de duas palavras gregas, antropós e dikos. Significa o seguinte, dikos quer dizer justo, e antropós é homem, o homem é justo. Ou seja, o homem sempre coloca panos quentes sobre ele próprio, e quando o homem reconhece que não é bem o que ele diz ser, é aí que se gera no coração do homem a conversão por meio do arrependimento pelos seus atos contrários ao que Deus quer que o homem seja. E o homem então encontra Deus por meio do milagre da conversão, e a conversão leva a uma comunhão com Deus. Então, no Antigo Testamento a gente vai ver muitas passagens aparentemente conflitantes, aparentemente mostrando um Deus irancudo, um Deus irado, um Deus que manda matar, um Deus que destrói, mas muitas e muitas e muitas passagens vão mostrar um Deus de amor. Nos Salmos nós vamos ver o homem falando com Deus, porque o livro dos Salmos é isso, é o homem se dirigindo a Deus. É um livro peculiar de toda a Bíblia, o livro dos Salmos, porque são orações dirigidas a Deus, são cânticos dirigidos a Deus, são lamentações dirigidas a Deus, são reclamações dirigidas do homem a Deus, são choro do homem dirigido a Deus, são lamúrias do homem dirigido a Deus. É o homem falando com Deus nos livros dos Salmos. E nós sabemos que falamos isso, que a Bíblia é Deus falando com o homem, os Salmos é o homem falando com Deus. E nisso está a inspiração do livro de Salmos, mostrando que o homem, ele pode se chegar a Deus, fazer seus lamentos, seus queixumes e falar com Deus da maneira que ele acha que deve falar. Claro que com respeito e temor, porque Deus é sagrado, o sagrado, o divino, e ele é santíssimo, e devemos sempre santificar nas nossas línguas, nos nossos corações, o sagrado nome de Hashem, o nome de Deus. Então, queridos, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo? Não. No Novo Testamento também nós vemos um Deus que vai julgar. Um Deus que é amor, mas um Deus também que diz que julgará todos, e alguns serão lançados até mesmo na Guiena, que é o lago de vale, o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Um Deus que o apóstolo Paulo diz que desde os céus se manifesta a ira de Deus sobre aqueles que são filhos da desobediência. E aí, o Novo Testamento está dizendo, e interessante dizer também que Jesus falou mais sobre a condenação do que sobre o gozo das coisas celestes e o gozo que aqueles que têm comunhão ou que creriam em Deus iriam ter.
ou seja, as bem-aventuranças de uma vida com Deus, elas são menos faladas no querigma, na pregação de Jesus, do que as palavras que Jesus fala sobre a condenação. Por quê? É a misericórdia de Deus em ação. Mesmo falando mais sobre a condenação, isso nos revela a misericórdia de Deus, porque mostra a preocupação, podemos assim dizer, de Jesus em alertar-nos que existe um Deus no Novo Testamento que é idêntico ao Deus do Antigo Testamento, que é um Deus que pune, porque a sua justiça está no mesmo pé de igualdade do seu amor e da sua misericórdia e piedade e bondade. Então, é falaciosa essa explicação ou esta comparação de que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. É falaciosa. É falaciosa para quem lê. Não uma leitura superficial, não uma leitura assim, avalantê, né? Uma palavra francesa para dizer de qualquer maneira, de qualquer jeito, atabalhoada, não. Para quem lê escrupulosamente, minuciosamente, para quem faz uma leitura nesse gênero, vai perceber que o Deus do Antigo Testamento é um Deus conforme está revelado aqui. Eu peguei Deuteronômio 34 como base, tá? Versículos 7, 5, 6 e 7. Para falar que é Deus misericordioso, é Deus piedoso, é Deus tardio em irar-se, é Deus grande em beneficência, é Deus que perdoa a iniquidade, que perdoa a transgressão, que perdoa o pecado. Então aqui, nesses versículos, está expresso o que é o Deus do Antigo Testamento e o que é o Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de perdão, o mesmo Deus de misericórdia, mas o mesmo Deus que pune, o mesmo Deus que destrói, o mesmo Deus que tem na sua mão todo o cetro da justiça eterna para manifestar essa justiça no mundo dos homens. Isso desagrada a humanidade, porque a humanidade gosta de libertinagem, a humanidade gosta de ficar à vontade, porque diz que Deus permite tudo. Sim, Deus permite. Deus permite que você faça tudo, realmente. Mas toda ação tem uma reação. Será que as tuas ações negativas, contrárias à natureza de Deus, um dia não receberão uma ação? Para pensar nisso. Reflita sobre esta verdade que eu estou falando. De repente você nunca parou para pensar sobre isso. Que tudo que se faz aqui você irá pagar, sim. Mas tudo que você faz vai ter um reflexo. Tudo que você articula, tudo que você planeja e que põe em ação, porque o pecado uma vez consumado, diz a Bíblia em Tiago, no capítulo 1, o pecado uma vez engendrado no coração e uma vez consumado pelos atos, vai gerar a morte. E isso está sendo dito no Novo Testamento. Pelo mesmo Deus que no Antigo Testamento diz que se o ímpio não se arrepender das suas impiedades, dos seus pecados, o ímpio será morto, a sua alma morrerá. E é o mesmo Deus que também no Antigo Testamento e no Novo Testamento diz que arrependei-vos. E o que é arrependimento? É metanoia. Metanoia, mudança de mente, mudança de ato, mudança de pensamento, mudança de tudo, uma mudança radical. Isso é arrependimento, é o metanoia de Theos. É o metanoia de Deus, é uma techuvá. Uma techuvá, uma palavra hebraica que quer dizer um retorno a Deus. Precisamos retornar a Deus, retornar à causa de Deus, retornar ao centro do querer e da vontade de Deus. Eu preciso. Eu me ponho aqui, porque se eu apontar para mim o dedo, eu vou ter 3 dedos apontando para mim. E um dedo apontando para cima, mostrando que, olha, Deus, ó, eu estou apontando o dedo para o meu semelhante, mas tem 3 dos meus dedos apontando para mim. Então eu tenho que me corrigir primeiro. Eu, que estou falando contigo, tenho que me corrigir. Tenho que me consertar primeiro com Deus.
Porque o mesmo Deus do Antigo Testamento, que era misericordioso, que é misericordioso, que é perdoador, que é amoroso, que é benigno, é o mesmo Deus do Novo Testamento, que é benigno, que é amoroso, que é perdoador, mas também é punidor daqueles que são empedernidos, daqueles que são impenitentes e daqueles que não se arrependem. Então pare e pense ao ouvir esse vídeo. O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho? Não. Categoricamente dizemos que não. Então, se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo falou o teu coração, se esse vídeo foi bênção na tua vida, compartilhe lá do YouTube, para grupos de WhatsApp, grupo de estudos bíblicos, grupos familiares, Instagram, Telegram, Twitter, aonde quer que hajam pessoas enfermas, doentes, pessoas que não possam ir na igreja, impossibilitados de sair por alguma causa, compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos do canal, porque Deus vai falar a muitos corações, ok? E não deixe de se inscrever no canal se você assistiu o vídeo. Não deixe de ativar o sininho, porque todas as vezes que eu fizer algum vídeo, você vai receber a notificação de que tem um vídeo novo aí no ar para você poder assistir, ok? Então, que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus que é idêntico tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Deus que une os dois testamentos nesse livro a quem chamamos de Bíblia Sagrada, que esse Deus de ambos os testamentos ricamente possa abençoar a sua vida, porque Ele te ama e é isso que Ele deseja fazer com você. Então a todos um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.